2. Oi. Ah, tá ouvindo, né? Saúde, irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos dar início ao nosso culto de louvor ao nosso Deus, aquele que está conosco. E nós cremos que Ele estará nessa noite se manifestando no nosso meio, falando aos nossos corações, que possamos estar atentos com a nossa mente, nosso coração atento àquilo que o Senhor quer falar conosco e dispostos, disposto a adorar o Senhor, a fazer do momento de louvor um momento de adoração, a fazer do momento de oração um momento de devoção a Ele, amém? Vamos orar ao Senhor? Baixe sua cabeça em sua casa, feche os seus olhos e fale com seu Deus, amém? Senhor Deus, glorificamos a Ti, damos graças ao Teu nome. Tu és, Senhor, o nosso Deus, o Deus das nossas vidas, o Deus que provê todas as nossas necessidades, o Deus que nos sustenta, o Deus que restaura as nossas vidas, que nos livrou do mal, nos livrou do pecado. Ó Pai, é esse Deus que nós queremos cultuar nessa noite. Nós queremos render graças, queremos dar louvores, queremos glorificar, Senhor, somente o Teu santo nome. Deus, em nome de Jesus, ser conosco, fala aos nossos corações e recebe a nossa adoração e louvor,
pois é para ti, Senhor, o nosso culto racional nessa noite. É para ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. É para ti, Senhor, toda a adoração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus 6, nós vamos ler do versículo 25 ao 34. Pegue sua Bíblia aí na sua casa e abra no livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 34. O título desse capítulo diz o seguinte: a ansiedade, solicitude pela vida. A ansiosa solicitude pela vida. E aí no versículo 25 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não vales vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comereis, que bebereis, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não nos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Que possamos guardar essa palavra no nosso coração e acreditar que o nosso Deus é um Deus provedor. Ele provê todas as nossas necessidades e o amanhã está em suas mãos. E Ele fará conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para nós. Amém? O pastor vai estar dando uma palavrazinha de saudação. Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui para louvar ao Senhor. O Senhor nos concede essa oportunidade de poder cantar louvores ao seu santo nome. O Senhor nos concede a oportunidade de poder meditar, de poder ouvir a sua palavra e analisar a sua palavra e alimentar-se da sua palavra. Então nós louvamos a Deus de todo o nosso coração. Quero dizer a você que você alegra o nosso coração. Quero dizer a você que você faz parte, sabe, desta atividade, deste momento de adoração. E isso é muito importante para nós, poder nos reunir com você, para assim cantar louvores a Deus, adorar o Senhor e bendizer ao nosso Deus de todo o coração. Então, desde já, dizemos a todos vocês, sejam bem-vindos para louvar e exaltar a Deus. Todos vocês convido para que vocês estejam atentos à palavra do Senhor. Todos vocês são convidados para, junto conosco, adorar a Deus, bendizer a Deus e louvar ao Senhor de todo o coração. Quero orar neste momento, fazer uma oração, pedindo a Deus que o Senhor seja comigo, seja com você, seja com todos nós. Ore conosco, ore a Deus, apresente a Deus o seu coração, apresente a Deus a sua vida, apresente a Deus as coisas que você queria que o Senhor lhe atendesse. Se assim for da vontade de Deus, o Senhor há de atender as nossas orações. Oremos. Soberano Deus, te louvamos e bendizemos o teu nome.
Podemos orar ao Senhor e invocar o teu nome, certo que o Senhor ouve as nossas orações, porque oramos ao Senhor em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo aquele que invocar o teu nome, ó Deus, todo aquele que invocar a ti em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor ouve sim a oração do teu povo. Cremos, meu Deus, que no tempo certo o Senhor há de responder cada oração, cada momento, Senhor, que nós, ó Deus, apresentamos diante de ti. E apresentamos diante de ti o coração, a nossa alma. Nós precisamos de ti. Momentos como esse, nós precisamos de ti. Todos os momentos da nossa vida, nós precisamos de ti. Então vem ao nosso encontro. Vem ao encontro daquele, Senhor, que está apresentando diante de ti um parente, um amigo. Está apresentando ao Senhor uma situação. E cremos, ó Deus, que o Senhor há de estender a tua mão com misericórdia e socorrer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda dá tempo de você pegar aí o link da live e mandar para um amigo, um colega, um familiar, certo? Enquanto estamos aqui louvando ao Senhor, nós vamos cantar agora uns salmos e hinos. E aí você que ainda não mandou, está sentindo falta de alguém que não entrou aí na live para cultuar conosco, você manda aí o link, lembre, olha, é a live agora. Vamos assistir, vamos louvar ao Senhor juntos. Amém? Vamos cantar o 377 dos Salmos e Hinos. Glória, glória, aleluia. Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se, revelar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Nesse mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores que nos venham perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Inimigos alevosos, ou rebeldes ou ateus, muitas vezes nos assaltam para nos tornarem seus. Mas se alguém procura ver sem o gozo do bom Deus, vencendo vem Jesus. Diga glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Porque breve virá sobre as nuvens para nos buscar, para nos salvar, para nos libertar desse mundo, né? De assolação, de tristezas, e estaremos com Ele na glória eterna, amém? Vamos ler um salmo de louvor, antes de passar a palavra para o louvor. Vamos ler. Deixa eu ver. Vamos ler um salmo bem conhecido. Salmos 34, de louvor, que diz assim:
Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Amém? Vamos ler só até o 4 mesmo, e que possamos agora, nesse momento, fazer de cada canção uma adoração sincera a Deus, entregue no seu altar, como um perfume suave às narinas do nosso Deus. Amém? Convido a Aline para que juntos possamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Vamos estar louvando, né, o Senhor juntos. Vamos estar declarando o nosso amor àquele que é digno de toda honra, dizendo: ó, quão lindo, Senhor, esse nome é, ó, quão maravilhoso, ó, quão majestoso é adorar esse Deus maravilhoso. Então vamos louvar o Senhor juntos. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por tamanho amor, por tamanha graça sobre as nossas vidas, Deus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Obrigado, Senhor. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. A morte venceste, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclamando a glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, acima de todo nome está. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei.
esse nome é nome de Jesus. Poderoso esse nome é nome de Jesus. Aleluia. Poderoso, majestoso, grandioso. Oh, Pai, nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos, Jesus, mesmo com as nossas falhas e fraquezas. Obrigada por receber o nosso louvor, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar declarando que Ele é santo. Santo, santo é o Senhor. E toda língua e todo joelho se dobrará. Glória a Deus. Tu és digno, Jesus. Digno de toda a honra e toda a glória, Pai. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adoraremos, Jesus. Aleluia. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre ao único Deus eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adorarei, Jesus. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Aleluia. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico a
Jesus, teu nome é força. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Aleluia. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adorarei, Senhor. Glória a Deus, glórias a ti, Jesus. Oh Deus, com tudo que somos e temos, Pai. Oh Deus, diante das dificuldades, te adoraremos, Senhor. Oh, diante de todos os momentos adversos, te adoraremos, Deus. Só te pedimos que a tua presença venha estar sempre conosco, Pai, porque ela nos fortalece. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor, dizendo: Jesus, tu és digno, digno de tudo que sou, digno de tudo que há em nós. Amém. Glória a Deus. Aumenta o fogo do teu Espírito, aumenta a unção. Quero estar mais perto de ti. Coloque em mim temor por teu santo nome. Desperta o meu amor por ti, Jesus. Além das palavras e das canções de amor, que a tua vida flua no meu interior, que os meus atos honrem o teu amor, para exaltar a ti, Senhor, para exaltar a ti, Senhor. Jesus, tu és digno da minha vida, digno de tudo que eu sou. Jesus, tu és digno da minha vida, digno de tudo que eu sou. Tu és. Aumenta o fogo do teu Espírito, aumenta a unção. Quero estar mais perto de ti. Coloque em mim temor por teu santo nome. Desperta o meu amor por ti, Jesus. Além das palavras e das canções de amor, que a tua vida flua no meu interior, que os meus atos honrem o teu amor, para exaltar a ti, Senhor, para exaltar a ti, Senhor. Jesus, tu és digno da minha vida, digno de tudo que eu sou. Jesus, tu és
Diga para ti eu danço, para ti eu grito, para ti eu vivo, Jesus. Para ti eu danço, para ti eu grito, para ti eu vivo, Jesus. Jesus, tu és digno da minha vida, digno de tudo que eu sou, Jesus. Tu és digno da minha vida, digno de tudo que eu sou, tu és. Aleluia, só tu és Deus, digno de tudo que somos, Pai. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Queridos amigos e irmãos, nós estamos aqui no livro de Juízes, e a última vez que trouxemos a mensagem ou estudo da palavra de Deus no livro de Juízes, falamos aqui no capítulo 11, capítulo 12, envolvendo ali a vida de Jefité, mas já falamos do capítulo 13, 14, 15 e um pouco do 16, sobre a vida de Sansão. E se você deseja ouvir um pouco sobre a vida de Sansão, você entre aí no YouTube, procure a página da Igreja Evangélica Congregacional Tobias Barreto, Sergipe, e você vai observar, você vai ter o privilégio de ver a mensagem ou estudo falando da vida de Sansão. Mas agora nós vamos para o capítulo 17 de Juízes, capítulo 17 de Juízes. Queria convidar você para lermos o versículo 1 até o versículo de número 6. Então, Juízes, capítulo 17, nós vamos falar deste homem, Mica, e o ídolo de sua casa. Então, convidamos você para estar conosco nesse texto sagrado, para que você esteja acompanhando, examinando, observando detalhes e assim possamos, guardar a palavra de Deus no coração e não pecar contra o Senhor. Juízes, capítulo de número 17, versículo 1 ao versículo 6. O texto sagrado diz assim: havia um homem na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições, de que também me falaste, eis que este dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse a mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Assim o restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse: de minha mão dedico este dinheiro ao Senhor, para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata e os deu a Orives, o qual fez dele uma imagem de escultura, uma de fundição, e a imagem que esteve em casa de Mica. E assim este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Observe o detalhe do versículo 6, que daí iremos tirar o tema da mensagem nesta noite. Versículo 6:
Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Então daqui iremos tirar o tema do estudo desta noite, da mensagem desta noite, da reflexão desta noite. E o tema é o perigo de fazer o que é reto aos próprios olhos. O perigo de fazer o que é reto aos próprios olhos. Então que você esteja meditando comigo, que você esteja observando a Escritura Sagrada e que Deus fale ao nosso coração, que o Senhor nosso Deus nos dê a graça, o poder do Espírito Santo, iluminando a nossa mente, para que possamos compreender a sua palavra e ser enriquecido com a sua palavra. Ser enriquecido com a sua palavra, este é o maior tesouro para o povo de Deus, este é o maior tesouro que um homem pode encontrar, ou seja, o próprio Deus, a sua palavra no coração. Oremos neste momento. Soberano Deus, aqui estamos diante de Ti e reconhecemos que precisamos de Ti. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não nos capacitar, se o Senhor não nos der sabedoria, não adianta de nada da minha parte. Eu preciso de Ti, eu dependo de Ti e rogo ao Senhor a Tua misericórdia, a Tua graça. Todos nós dependemos de Ti, todos nós precisamos de Ti e rogamos ao Senhor que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra e fale ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Então, queridos, como falei para vocês, o perigo de fazer o que é reto aos próprios olhos. Nesta família, a história desta família, Mica, sua mãe, um roubo que houve entre eles, sabe? E agora eles fazem ídolos para sua casa, eles consagram, Mica consagra o seu filho a sacerdote, e neste capítulo 17, mais tarde aparece também um levita que é consagrado a sacerdote no meio desta família. Então, queridos, observando esses detalhes, nós podemos observar que na história de Juízes, nesta época, o povo de Deus se distanciava de Deus por causa dos seus pecados, por causa da sua vida pecaminosa, de abandonar a Deus, de dar as costas ao Senhor, de esquecer-se do Senhor. O povo estava distante de Deus e o povo cada vez mais iria para distante do Senhor por causa dos seus pecados. Nós podemos observar, irmãos, que o fato ou o motivo da distância do povo para com Deus era de fato, queridos irmãos, por não examinar a Escritura Sagrada, por não examinar a lei de Deus, ou mesmo porque de fato desprezava a lei de Deus. Se sabiam da lei do Senhor, se tinham conhecimento da lei do Senhor, eles desprezavam. Então nós podemos observar duas coisas nessa história deste homem chamado Mica. Desprezava a palavra do Senhor, desprezava a lei de Deus, ou mesmo, querido, estava, desapercebido. Ele estava completamente alheio ao que diz a palavra do Senhor. E podemos ter certeza, sim, que eles quebraram o mandamento do Senhor, eles quebraram a lei do Senhor pelo fato de fazer as coisas da maneira que eles achavam, ou fazer o que é reto aos seus próprios olhos. Todos nós devemos ter muito cuidado em fazer as coisas, da maneira que nós achamos que estamos certos, da maneira que é reto, aos meus próprios olhos. É necessário que tenhamos, queridos irmãos, os olhos voltados para a Escritura Sagrada, para a Palavra de Deus. É necessário que se examine a Escritura Sagrada para que possamos andar conforme a vontade de Deus e não venhamos a pecar contra Deus, ou seja, não venhamos a quebrar os mandamentos do Senhor, porque este povo, em fazer o que é reto aos seus próprios olhos, Mica, a sua mãe, o seu filho, esta família, por fazer o que é reto aos seus próprios olhos, quebraram o mandamento do Senhor.
E nós também. Se não tivermos o cuidado de analisar a Bíblia Sagrada, se não tivermos o cuidado de analisar a vontade de Deus, se não tivermos o cuidado de interpretar a palavra do Senhor de maneira fiel e cautelosa, iremos sim a um abismo, iremos sim ao perigo, iremos sim nos afastar de Deus. Então, todos nós somos convidados a examinar a Bíblia Sagrada, a examinar a palavra de Deus. Todos nós somos convidados a observar a Bíblia Sagrada e ter ela como fundamento, como base para o nosso estilo de vida, para as nossas decisões, para aquilo que nós venhamos a realizar. Então, vamos observar aqui, os mandamentos que foram quebrados nesta família, o que esta família quebrou, os mandamentos do Senhor. Então, em primeiro lugar, eu lhe convido para observar detalhadamente. Em primeiro lugar, esta família quebrou o 8º mandamento. De que o Senhor está falando, pastor? Eu estou falando dos 10 mandamentos que Moisés trouxe para o povo de Deus, escrito numa pedra, nas pedras de tábuas, ou nas tábuas de pedra. Moisés trouxe para todo o povo de Deus, e o povo de Deus deveria observar os 10 mandamentos, para que por estes 10 mandamentos, conduzisse a sua vida de uma maneira que agradasse a Deus. Então, em primeiro lugar, este povo, esta família, quebrou o 8º mandamento. E o que é que diz o 8º mandamento? Êxodo, capítulo 20, e versículo 15, diz o seguinte: não furtarás. Não furtarás. Esse povo, por fazer aquilo que ele achava que era reto, então esta família, Mica, este homem roubou o dinheiro de sua mãe, a ponto desta mulher amaldiçoar quem roubou o dinheiro. Então ele, com medo desta maldição, ele se declara: foi eu que roubei o dinheiro, foi eu que furtei os ciclos de prata, foi eu e aqui eu estou. Então, queridos, podemos observar esses detalhes. Nós muitas vezes estamos desapercebidos, nós muitas vezes não damos importância em analisar a palavra de Deus para o nosso estilo de vida, para a nossa conduta, e muitas vezes caímos no abismo. Como esta família pecou contra Deus, Mica furtou sua mãe. Cuidado, devemos ter cuidado para não furtar o nosso próximo. Devemos ter muito cuidado, porque furtar significa apoderar-se de coisas que pertencem a outra pessoa, Coisa que pertence a outra pessoa, e eu me apoderei, e eu o tomei, e eu peguei para mim, Isto é furtar algo que é alheio, que pertence a outra pessoa, e eu me apoderar. E, queridos, pensando em família, o pai pode sim, até mesmo roubar o seu filho. Sabemos que os filhos têm os deveres de obedecer aos pais, queridos irmãos, mas Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, concede direito aos filhos, e o pai pode até roubar a alegria do seu filho, constranger o seu filho numa situação, em palavras, em atitudes que não são aprovadas pela Bíblia Sagrada, e vice-versa. Um filho pode roubar a alegria de sua mãe. O sábio Salomão, escrevendo em Provérbios, ele diz que há filhos que na sua desobediência, há filhos que dão as costas para a mãe, e estes filhos entristecem sim a sua mãe. Então ele pode ser um instrumento, ele pode ser uma pessoa que está causando furto ao coração da sua mãe. Um pai pode furtar o filho, um filho pode furtar ao pai, e devemos ter muito cuidado, até mesmo irmãos, tanto irmãos numa família literalmente, como irmãos na fé, devemos ter muito cuidado para não se apoderar daquilo que é do meu próximo, E aqui está a quebra do 8º mandamento. Que Deus nos ajude, que Deus nos livre, para que não estejamos furtando, roubando o nosso irmão. Que Deus nos livre. Queridos, você pode observar comigo que este livro de Juízes, ele dá ênfase a este versículo 6. E ele chegando aqui,
no último capítulo, Juízes, capítulo número 21, e o último versículo, ele vai dizer o seguinte, versículo 25: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia, ou seja, o que achava mais reto. E o texto que nós lemos de Juízes, capítulo 17, versículo 6: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava que era reto. Querido, a Bíblia Sagrada está confrontando o nosso coração, a Bíblia Sagrada está exortando o nosso coração. Podemos dizer que Deus está exortando o nosso coração para que tenhamos cuidado em fazer, sabe, em pensar que o que eu acho está certo, que é reto aos próprios olhos está certo. Tenhamos muito cuidado em tudo quanto vamos fazer na nossa vida. Tenhamos muito cuidado, porque podemos estar em um abismo. E em segundo lugar, essa família, ela quebra, em primeiro lugar, ela quebrou o 8º mandamento quando houve furto. E em segundo lugar, ela quebra o 5º mandamento, Êxodo 20, versículo 12: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mica não honrou a sua mãe. Mica não respeitou a sua mãe, porque ele furtou a sua mãe. Ele roubou a sua mãe. Então, queridos, podemos observar que ele quebra mais um mandamento. E a Bíblia Sagrada estava escrito: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias. O mandamento do Senhor, a lei do Senhor. E esta família, por fazer o que achava que era reto, quebrou o mandamento do Senhor. Esta família, por fazer as coisas que era reto aos seus próprios olhos, quebrou mais um mandamento do Senhor. E aqui está escancarado, querido, de fato, uma quebra de mandamento. E aqui está escancarado, querido, o perigo que é fazer aquilo que é reto aos próprios olhos. Nós somos tentados em pensar que não precisamos analisar a Bíblia Sagrada. Nós somos tentados em pensar que não precisamos, sabe, com cautela, com cuidado, sabe, examinar as Escrituras Sagradas, e queremos resolver as coisas, principalmente com respeito a Deus, principalmente com respeito às coisas religiosas. Queremos resolver as coisas da maneira que nós achamos e não procuramos recursos para interpretar a palavra do Senhor com cuidado e de maneira fiel. Sabe, queridos, Lucas, quando escreve o evangelho que tem o seu nome, a Escritura Sagrada vai dizer que ele teve o cuidado e a apurada investigação. Ele fez uma investigação, ele fez, querido, uma análise, ele procurou saber sobre a vida de Jesus Cristo, ele procurou saber sobre a biografia do Senhor Jesus Cristo, sobre a vida de Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus, e ele analisando com cuidado e com detalhe, ele traz toda aquela história, ele apresenta para todo mundo o evangelho que tem o seu nome, o evangelho de Lucas. Então podemos observar, sim, sabemos que Lucas foi inspirado por Deus. Sabemos que Lucas foi conduzido por Deus para escrever aquele evangelho. Mas, querido, é bom que possamos notar esses detalhes. Lucas faz uma acurada investigação. Capítulo 1 do evangelho de Lucas, aí a partir do versículo 1, versículo 2, você vai observar que Lucas está, de fato, examinando a história de Jesus com bastante cuidado. Nós, muitas vezes, queremos atropelar os textos sagrados. Nós muitas vezes não paramos para estudar a Bíblia Sagrada, para examinar a Bíblia Sagrada. Nós não paramos para meditar na Bíblia Sagrada. Nós desprezamos o estudo da Bíblia Sagrada e muitas vezes pensamos que sabemos interpretar. Lembro-me da história de Naamã, quando Eliseu manda ele mergulhar no Rio Jordão. E muitas pessoas que não entendem aquele texto sagrado, pensam que aquela história serve de regra para os nossos dias.
E tem pessoas que têm a ousadia de mandar outros a mergulhar em algum rio, a mergulhar no Rio Jordão, em qualquer outro rio, pensando que aquilo é regra, mergulhando 7 vezes num rio. Alguém que está leproso pode sair dali purificado. Não, querido, aquilo não é regra. Aquilo não se aplica como regra na vida do povo de Deus em toda a história. Não, não. Devemos sim ter cuidado em analisar, em interpretar a Bíblia Sagrada, senão iremos cair no erro, iremos cair no abismo, como caiu Mica, sua mãe e toda a família. Iremos cair. Senão, iremos quebrar o mandamento do Senhor, como Mica e a família quebrou o mandamento. Quebrou o 8º mandamento, quebrou o 5º mandamento, e agora em terceiro lugar ele quebra o 2º mandamento. Êxodo, capítulo 4, capítulo 20, o texto do versículo 4, o versículo 5, e até o versículo 6, e por aí vai caminhando. O texto vai dizer: não farás para ti imagem de escultura do que há em cima nos céus. Não farás para ti imagem de escultura do que há embaixo na terra. Não farás para ti imagem de escultura do que há, queridos irmãos, para se prostrar diante dela e adorar. Não farás. Porque o Senhor usa de misericórdia para aqueles que se arrependem, para aqueles que buscam ao Senhor, que temem ao Senhor, mas o Senhor usa de vara, de castigo, para aqueles que se rebelam contra o Senhor, para aqueles que quebram o mandamento do Senhor. Queridos, esta família, ou desprezando a lei de Deus, esta família, ou não conhecendo a lei de Deus, porque passa-se as gerações e este povo está completamente relaxado, não tem interesse em observar a lei de Deus, que o próprio Deus deu a Moisés, e Moisés entregou a todo o povo ali no monte, e ali trazendo para o monte, trouxe para todo o povo. Mas todos nós, com a natureza pecaminosa, com, o pecado no coração, somos tentados a fabricar ídolos. Todos nós somos tentados, pelo diabo, sim. Somos tentados pelo cão, pelos demônios, para fazer aquilo que não agrada a Deus. Isso foi na própria história de Moisés, capítulo 32, lá do livro de Êxodo. Quando Moisés foi ao monte, ao encontro de Deus, o que é que acontece? O povo chama Arão, diz: olha, Moisés está demorando demais. Moisés foi, não voltou. Sabe o que é que você vai fazer, Arão? Você vai fazer um bezerro de ouro, você vai fazer deuses que vá adiante de nós. Olha aí. Deus tirou o povo do Egito com braço forte, com mão forte estendida. O Senhor Deus repreendeu, castigou todo o Egito. O Senhor Deus abriu o mar vermelho. O povo caminhou a pé enxuto. O povo ia caminhando e mesmo assim o povo, queridos irmãos, no seu coração se inclinou a pecar contra Deus e a quebrar o mandamento do Senhor, fazendo ídolos que vá diante de nós. E aqui não é diferente. O povo quebra aqui o 2º mandamento: não farás para ti imagem do que há em cima no céu. Imagine, quem é que está no céu? Não farás para ti, imagem do que há em cima nos céus. Não farás para ti imagem do que há na terra, ou debaixo da terra, ou na água. E observe que o coração dos homens são inclinados ao pecado, a adorar e servir a criatura em vez de servir ao Criador. E aqui, esta família quebra o 2º mandamento. Aqui podemos observar, queridos, que esta família pensavam que é possível servir a Deus e aos ídolos. Olha, sabe uma coisa? Porque esta mulher fala bendito do Senhor, fala no nome do Senhor, O filho, Mica, fala no nome do Senhor.
Então, eles pensavam, olha, vamos fazer uma imagem de escultura de madeira e cobrir ela de prata, vamos fazer uma imagem de fundição toda de prata e vamos adorá-las, sabe? Vamos servi-las e também vamos servir ao Senhor. Então, o que é que esta família pensava? Esta família pensava, assim, que, sabe, podia servir a Deus e aos ídolos. E não é semelhante aos nossos dias. Muitos de nós que confessamos que cremos em Deus, que dizemos, eu creio em Deus, no Deus dos céus. Muitos de nós que dizemos, eu tenho Jesus Cristo na vida. Muitos de nós que dizemos, eu pertenço a Deus. Muitos de nós que pensamos, eu sirvo a Deus. Sabe, queridos irmãos, somos tentados a fabricar um ídolo de imagem de escultura, sabe, e trazer para o mesmo lugar de adoração, para o mesmo santuário, e queremos servir a Deus e queremos servir aos ídolos. Quando nós não criamos, literalmente, não fabricamos uma imagem de madeira, de pedra, de bronze, ou de prata, ou de ouro, nós criamos ídolos na nossa imaginação. E queremos, semelhante a Mica, a sua mãe e ao seu filho, semelhante a esta família, queremos servir a Deus e aos ídolos. Mas, o que foi que disse o Senhor Jesus Cristo? Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, disse o Senhor Jesus Cristo, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou porque o nosso coração estará amando mais a um e desprezando ao outro. É o que disse o Senhor Jesus Cristo. E olha, é interessante que o Senhor Jesus Cristo vai dizer o seguinte, olha, ou você estará amando a Deus, ao Senhor, ou as riquezas. Pensando naqueles que amam o dinheiro, pensando naqueles que amam os bens materiais, que não deixa de ser um ídolo no seu coração e na sua vida. E eu lembro-me das palavras do pastor Hernandes Dias Lopes. Cada ser humano, cada homem tem no coração um trono. Ou Deus está sentado ou o ídolo. Sabe? Este trono do coração, Deus não divide com ninguém. Ou nosso coração é de Deus ou é do ídolo. De quem é o meu coração? De quem é o nosso coração? É de Deus ou é dos ídolos? É de Deus ou dos ídolos? Somos tentados para dizer, eu adoro fulano. Somos tentados para dizer, eu adoro aquilo. Somos tentados pelo diabo. Somos tentados pelo cão, pelos demônios, para dizer, eu adoro tal pessoa, eu adoro tal coisa e também adoro a Deus. É mesmo assim que fazemos, pensando que agradamos a Deus. Ao dedinho, isso não agrada a Deus. O Senhor Jesus Cristo foi enfático. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou o meu coração é de Deus ou não é. Ou o seu coração é de Deus ou não é. Se você quer associar, ou se você pensa que é possível servir a Deus e aos ídolos, o Senhor não se agrada nisso. Quero trazer outro texto, palavras do Senhor Jesus Cristo, Lucas, capítulo 17, versículo 20 e versículo 21. O Senhor Jesus Cristo, nessa história de Lucas, vai dizer o seguinte: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O domínio de Deus está dentro do coração.
O reino de Deus está dentro do coração daqueles que se converteram dos maus caminhos, daqueles que se converteram da idolatria, daqueles que se converteram dos seus pecados. O reino de Deus está dentro do coração, e se o reino de Deus, queridos irmãos, está dentro do coração, não há espaço para ídolos. E aqui esta família pensou: podemos servir a Deus, podemos servir aos ídolos. E essa família caiu em um abismo por, sabe, querido, fazer o que é reto aos próprios olhos. Esta família caiu num abismo, querido, por achar que isto era reto. E nós não devemos achar ou fazer, sabe, aquilo que eu acho que é reto. Devemos fazer segundo a Escritura Sagrada e segundo a palavra de Deus. Aquela família pensava que os outros deuses, que os ídolos, estavam associados a Deus. Olha, o ídolo pode representar a Deus. Eles pensavam isso. E muitos dos nossos dias têm ídolos. E tem um ídolo como se fosse um representante de Deus. Muitos dos nossos dias, eles têm ídolos e pensam que os ídolos são aqueles que levam nós a Deus, o homem a Deus. Muitos têm ídolos e pensam que o ídolo é o mediador. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer que nós temos um só mediador, Deus e homem. Quem é? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Os ídolos não representam Deus. Os ídolos não nos levam a Deus. Os ídolos não. De hipótese nenhuma. Então, em primeiro lugar, quebraram o 8º mandamento, furtou. Em segundo lugar, não honrou a mãe. Em terceiro lugar, quebraram o 2º mandamento, né, fabricando ídolos, imagem para adoração. E agora que eles, em quarto lugar, eles quebraram o 3º mandamento. Êxodo, capítulo 20, versículo 7. E o 3º mandamento vai dizer o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não tome o nome do Senhor em vão. Quebraram esse mandamento. Sabe foi que aquela família pensou? Eles pensaram o seguinte: olha, o nome do Senhor é um bom negócio. O nome do Senhor nos traz bênção. O nome do Senhor, sabe, nos traz um bem. Eles pensaram nisso. Porque, querido, quando nós vamos observar essa história e os detalhes, eu quero convidar você aí a Juízes, né? Capítulo 17, a partir do versículo 7. Nós lemos até o 6, vamos ver a partir do versículo 7. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Este homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. Perguntou-lhe Mica: de onde vens? Ele respondeu: sou levita de Belém, de Judá, e vou ficar onde melhor me parecer. Então lhe disse Mica: fica comigo, ser-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 ciclos de prata, e o vestuário e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica, o moço levita, que ele passou a ser sacerdote e ficou na casa de Mica. Então disse Mica: sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tem um levita por sacerdote. Querido, sei que o Senhor me fará bem. E o levita acertou o preço que Mica, sabe, estava oferecendo a ele, e tudo bem. E aí nós podemos entender assim que eles quebraram o 3º mandamento, fazendo do nome do Senhor um bom negócio. E é isso, não só naqueles dias, né, como esta família quebrou esse mandamento, mas é isso, queridos irmãos,
que muitas vezes nós também estamos fazendo. Se nós estamos em nome do Senhor vendendo óleo ungido, se nós, em nome do Senhor, queremos lucros com sal ungido, se nós, em nome do Senhor, queremos resultado, uma igreja inchada, cheia, sabe, com água ungida, beba do outro lado e depois você venha para cá. Se nós, em nome do Senhor, convidamos o povo da cidade, entre para cá na igreja e compre a bênção, estamos usando o nome do Senhor em vão. É a quebra do mandamento, e o Senhor trará castigo sobre aquele que quebra também este mandamento. O Senhor estenderá a sua vara, a sua disciplina. O Senhor, queridos irmãos, manifestará a sua ira santa, sobre todo aquele que usa o nome do Senhor em vão. E os homens que não conhecem a Deus costumam quebrar este mandamento e usar o nome do Senhor em vão. E aqueles que dizem que conhecem a Deus, também, queridos irmãos, usa de maneira aleatória o nome do Senhor constantemente nos lábios, sem nenhum respeito, sem nenhum temor. Devemos ter muito cuidado para não quebrar. Sabe, queridos irmãos, este mandamento, como diz a Escritura Sagrada, ou este segundo mandamento aqui, ou seja, o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor em vão. E muitas pessoas estão por aí mergulhadas neste pecado. O nome do Senhor, o nome do Senhor, o nome do Senhor, para se aproveitar do nome do Senhor e querer se aproveitar e querer de fato isso aqui, lucro. Fazendo, como disse, os servos do Senhor, pregando nos nossos dias, fazendo do púlpito balcão de negócio. Fazendo, queridos irmãos, da igreja toda, sabe, um armazém, fazendo da igreja toda, sabe, um lugar de lucro. E isso aí nós estamos pecando, quem faz tal coisa está pecando contra o nome de Deus. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, ensinando a oração do Pai Nosso, Ele ensinou a sua igreja, Ele ensinou a seus discípulos, Ele ensinou ao seu povo que deveriam temer ao nome do Senhor, logo no início da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, o nome de Deus seja engrandecido, exaltado, louvado, adorado, e que não venhamos nos aproveitar do nome do Senhor para, sabe, querer tirar proveito disso. O Senhor há de se manifestar com a sua vara de disciplina. E este povo quebrou o mandamento do Senhor. Queridos, na história, não somente esta família quebrou este mandamento, este segundo mandamento, que é não tomar o nome de Deus em vão. Na história, ou seja, este terceiro mandamento, né? Na história, não somente este povo, em toda a história podemos encontrar pessoas que têm quebrado este mandamento. Mas eu quero convidar você a ir lá para a epístola ou a carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo de número 5, a partir do versículo 1. Você vai encontrar isso bem detalhado, querido, no versículo de número 2, ou seja, isso mesmo. 1 Pedro, capítulo 5. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Pastoreai o rebanho de Deus, com amor, com dedicação, com temor ao Senhor, mas não com sorte da ganância,
não se aproveitando, não explorando o bolso dos irmãos. Pastoreai o rebanho de Deus, porque você foi vocacionado para pastorear o rebanho, pregar a palavra de Deus e alimentar o rebanho com a palavra de Deus. Então o apóstolo Pedro, usado por Deus, o Espírito Santo leva o apóstolo Pedro a escrever que os presbíteros daquela época, como também os presbíteros desta época, os pastores desta época, não pastoreei os rebanhos de Deus, sabe, irmãos, pensando nisso aqui. Não. Pastoreai, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Queridos, a época de Pedro era uma época que exigia que o pastor e Pedro, como pastor, estivesse sempre trazendo esta palavra a toda a comunidade. Que o apóstolo Pedro estivesse trazendo sempre a palavra a todos os irmãos que estavam dispersos. E o apóstolo Pedro, não somente na primeira carta, mas também na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3, o apóstolo Pedro repete que devemos ter cuidado com aqueles que querem usar o nome do Senhor para ter proveito próprio. Isso é um grande pecado contra Deus. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Olha o que diz Pedro. Eles, os falsos mestres, os mercenários, tanto daquela época como dos nossos dias, os falsos pastores, sabe, eles são movidos por avareza. Mas a Bíblia Sagrada diz, o apóstolo Pedro diz, que o juízo está preparado para ele, não tarda a destruição dele, o castigo de Deus virá sobre o mercenário, sobre o falso profeta, o falso mestre, o castigo de Deus virá sobre aqueles que quebram o mandamento, sabe, e usam o nome do Senhor em vão, se aproveitando do nome do Senhor para explorar as pessoas. Deus usará a sua vara, a sua disciplina, o seu castigo. E aqueles, sabe, queridos irmãos, aqueles que são movidos por avareza, é uma evidência que eles não foram vocacionados por Deus. Aqueles líderes que são movidos por avareza, líderes dos nossos dias também, que estão fazendo do povo, sabe, um comércio. Líderes que abrem igreja, fazendo de igreja comércio, que explora a fé dos fiéis, sabe, é uma evidência que ele não foi vocacionado por Deus. E é uma evidência que ele é um que está quebrando o mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Achavam que poderia associar o nome de Deus a um bom negócio. O Senhor preparou o castigo, o Senhor preparou o dia do juízo para todos aqueles que brincam, que zombam, que desprezam o nome do Senhor. Tenhamos muito cuidado. Mas sabe por que caíram nesses pecados? A família de Mica, sua mãe, seu filho, e ainda um levita, sabe? Um homem que foi separado para o serviço do Senhor. Este levita saiu de Belém do Judá e ele agora passando pela casa de Mica. Mica oferece a ele, sabe, um bom resultado, ele fica. Então todos eles pecaram contra Deus, queridos irmãos, usando ou tomando o nome do Senhor em vão. E o Senhor com certeza,
para todos que se manifestam, têm esses procedimentos, o Senhor com certeza manifestará a sua vara de disciplina. Queridos, em quinto lugar, já estamos chegando aqui ao final, né? Em quinto lugar, esta família quebrou o primeiro mandamento. Estamos observando detalhes. Observamos que eles quebraram o oitavo mandamento, o quinto mandamento, quebraram o segundo mandamento, quebraram o terceiro mandamento e quebraram também o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Sabe o que é que eles queriam? Sabe uma coisa? Deus fica aqui, ou Deus fica do outro lado, e o meu ídolo fica, sabe, antes de Deus. Antes de Deus fica o meu ídolo. O meu ídolo talvez seja o meu filho, o meu ídolo talvez seja a minha esposa, o meu ídolo talvez seja a minha roça, o meu negócio, o meu ídolo talvez seja a minha profissão. O meu ídolo talvez seja, querido, aquilo é um bem material que eu estimo muito. Ele deve ficar primeiro aqui, Deus depois. É a quebra do primeiro mandamento. Quando nós, queridos irmãos, temos um ídolo antes de Deus, significa que Deus está depois. Foi o que fez Mica, sua mãe, o filho de Mica, e agora é um levita. Sabe de uma coisa? É muito importante ter um ídolo, é muito importante adorar, idolatrar alguma coisa, alguém, um ídolo. Sabe, Deus fica para depois. O Senhor não se agradou do povo ter quebrado os seus mandamentos. Isso aqui está estampado, sabe, no texto sagrado. Queridos, eu quero convidar vocês para observar Provérbios capítulo 4 e versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Guarde seu coração para não quebrar a lei de Deus. Guarde seu coração, sabe, do que é precipitado, daquilo que você acha que está certo. Guarde seu coração, sabe, de fazer o que é reto aos seus próprios olhos. Você vai cair num abismo. Faça, analise a Bíblia, chame alguém que entende a Bíblia, observe a Escritura Sagrada e faça conforme a Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia Sagrada, sabe, queridos irmãos, interpretar a Bíblia Sagrada e aplicar a Bíblia Sagrada para o coração. Ler, interpretar e aplicar para a vida. Devemos ter o cuidado, porque sobre tudo que se deve guardar, o sábio Salomão disse, guarda o teu coração. Então, encerrando, fazer o que eu acho que está certo, o que eu acho que está reto, é um grande abismo. O que houve nessa história foi a quebra da lei de Deus, como já vimos. Fazer o que é reto aos próprios olhos, corremos o risco de quebrar a lei do Senhor, e as coisas sobre Deus devem ser fundamentadas na Escritura Sagrada. Então, lembro-me das palavras do Senhor Jesus Cristo, Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Presta atenção, todo aquele que ouve a palavra de Deus, não é somente que ouve, Jesus continua, todo aquele que ouve e pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre uma rocha. Veio o vendaval, veio a tempestade e aquela casa não caiu porque fora bem edificada. Todo cristão, todo servo de Deus, sabe, se ele quiser estar firme na lei do Senhor, na palavra do Senhor, ele deve observar, sabe, a palavra do Senhor, colocar no coração e pôr em prática. Porque se não fizer isso, Jesus Cristo disse o seguinte: mas aqueles que ouvem, não, eu vou à igreja e eu escuto. Não, mas em casa eu leio para mim mesmo. Mas aqueles que ouvem e não guardam no coração, não praticam a palavra do Senhor, é comparado a um homem insensato, tolo. Sabe? Ele construiu a sua casa sobre a areia. Ele construiu a sua própria vida espiritual sobre a areia. Quando vier o problema, quando vier a tempestade, aquela casa vai desabar. E o texto sagrado vai dizer:
Foi grande a ruína daquela casa, grande. Certa vez o Senhor Jesus Cristo disse para os líderes religiosos, João 5,39, examinai as Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, disse Jesus. Sabe? Devemos observar a Escritura Sagrada, analisar a Escritura Sagrada. São elas, queridos, que falam de Jesus Cristo, o autor da vida, Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. São elas que nos guia, sabe, é a palavra do Senhor que nos guia, sabe, ao próprio Jesus Cristo. É a palavra do Senhor que é a verdade. E Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. Queridos, cuidado para interpretar a palavra do Senhor. Cuidado para não fazer aquilo que é reto aos seus próprios olhos. Cuidado para não fazer aquilo que eu acho que está certo. Tenha cuidado para você não pecar contra Deus e quebrar o mandamento do Senhor, como quebrou esta família. Que Deus nos ajude. Sabe, tem pessoas que não entendem aqueles 10 mandamentos. Diz, olha, vocês analisam o primeiro mandamento, o segundo mandamento, vocês vão analisando os mandamentos, mas vocês, cristãos, quebram o mandamento de guardar o sábado. Nós não quebramos esse mandamento. Tem pessoas que não entendem a Bíblia, não interpretam a Bíblia corretamente. Existe 2 dispensações, a antiga dispensação e a nova dispensação. Na antiga dispensação era o quê? A Páscoa do Senhor. Na nova dispensação é o quê? A ceia do Senhor. Na antiga dispensação é o quê? A circuncisão. Na nova dispensação, sabe, é o batismo com água. Querido, na antiga dispensação, o sabá. Sabe, na nova dispensação, Jesus Cristo ressuscitou no domingo e nós guardamos o domingo, porque assim é em memória da nova criação. Cristo Jesus fez nova criação quando alcança o nosso coração e nós somos assim nova criatura em Cristo Jesus. Devemos analisar a Escritura Sagrada para não fazer as coisas retas aos meus próprios olhos e como eu acho. Que Deus derrame da sua graça sobre nós e tenhamos a iluminação do Espírito Santo para saber que Jesus Cristo está na Escritura e que Ele é o Salvador, o mediador que nos leva para a eternidade, para os céus, sabe, em gozo, paz e alegria. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar, vamos louvar a Deus. Você continue aí atento, participe louvando e cantando ao Senhor. É uma alegria, sabe, irmãos, poder aproveitar essa oportunidade, esse tempo para louvar a Deus. A equipe. Glória a Deus. Possamos guardar a palavra do Senhor em nossos corações, para que assim a gente não venha pecar contra o nosso Deus. E que tudo que a gente venha fazer seja para a honra e glória do santo nome dele. E essa música ela diz isso: a tua palavra, Senhor, eu escondi, guardada no meu coração. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da
ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das suas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Glória a Deus. Queridos, já estamos chegando ao final. Louvamos a Deus pela oportunidade que Deus nos concedeu, por este grande privilégio de poder louvar o seu nome, de poder adorar o seu nome com os louvores e com a meditação da sua palavra. Louvamos a Deus pela sua vida, pela sua presença conosco, mesmo distante e ao mesmo tempo tão perto. Louvamos a Deus, porque eu tenho certeza que a palavra do Senhor foi até o teu coração, e nós louvamos a Deus porque é o Senhor que conduz a sua palavra através do Espírito Santo. Obrigado pela sua presença conosco. Esteja conosco no próximo domingo. O próximo domingo será um culto voltado a missões, né? Estará conosco também o nosso irmão Gilvan, trazendo aqui uma palavra de Deus para o nosso coração. Então você esteja conosco, convide outros irmãos para que possamos adorar o Senhor e bendizer o seu santo nome. Que Deus abençoe a todos, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.